É uma satisfação estar novamente junto a todos os que nos acompanham. O nosso tema de hoje é convite ao despertar. E quando falamos despertar é no sentido mesmo de acordar, né? Pensando sempre que devemos nos manter atentos, devemos nos manter acordados diante das circunstâncias que ocorrem diariamente nas nossas vidas. Allan Kardec, quando começa a estruturar a doutrina dos espíritos, organiza as informações que recebe do mundo espiritual e no primeiro livro, o livro dos Espíritos, ele então vem colocar como primeiro capítulo, ele vai tratar sobre Deus, por uma razão muito simples, porque a existência de Deus é o pilar estrutural de toda a doutrina dos Espíritos. Sem Deus, nada seríamos e nada teríamos. Ocorre que Allan Kardec não vem nos mostrar um Deus que permanece nas demais doutrinas e crenças religiosas. Allan Kardec vem nos mostrar um Deus que foi explicado de forma muito clara por Jesus. Um Pai bom, justo e misericordioso. Então esta proposta que ele nos faz, para que já no primeiro capítulo estudemos a Deus, entendendo melhor e compreendendo-o através de um pensamento agora racional, porque ele vem nos trazer então na primeira questão que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Não mais um Deus cheio de mistérios, um Deus que privilegia alguns em detrimento de outros, mas um Deus bom. Aquele Deus que para nós, espíritos ainda imperfeitos, encarnados aqui no planeta Terra, planeta de expiação e de provas, nos é possível conhecer dentro das informações que o mundo espiritual então trouxe a Allan Kardec. E quando então Allan Kardec, buscando as informações trazidas por Jesus e que estão no Novo Testamento, juntando essas informações de Jesus com as trazidas nessa proposta do mundo espiritual superior para a elaboração de toda a doutrina dos Espíritos, ainda em O Livro dos Espíritos, ele no livro terceiro começa a organizar as leis morais, leis que nos acompanharão por toda a eternidade. Ele então inicia o estudo dessas leis morais através da questão de número 614, onde Allan Kardec pergunta aos benfeitores: que se deve entender por lei natural? Lembramos aqui que o livro terceiro de O Livro dos Espíritos origina, então, mais tarde, anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. E os benfeitores responderam a Allan Kardec: a lei natural é a lei de Deus, significando nos dizer de que, como Deus é a inteligência suprema e a lei natural é a lei de Deus, tudo que está em a natureza é obra divina. Então, quando nós estudamos as leis da biologia, as leis da física, da matemática, estudamos o micro, dos menores elementos aos menores animais, e estudamos o macro, as grandes constelações do universo, nós estamos estudando leis divinas. Tudo aquilo que o homem já descobriu já existia.
Tudo aquilo que nós descobriremos já existe. E os benfeitores, então, eles acrescentam à primeira parte da resposta uma outra resposta, nos dizendo eles que a lei natural, sendo lei de Deus, é a única para a felicidade do homem, indica o que a criatura humana pode fazer, deve fazer e não deve fazer. E ele será infeliz quando se afastar da lei de Deus. Isso é muito interessante, porque fica bastante claro a todos nós, e é uma resposta muito simples de nós a entendermos, fica muito claro a todos nós que se não cumprirmos as leis de Deus, traremos infelicidade, tristeza, desarmonia, desequilíbrio às nossas vidas. E muito provavelmente a vida das pessoas que estão próximos a nós. Mas quando andamos lado a lado, cumprindo as leis de Deus trazidas por Jesus, lá no Evangelho segundo no Novo Testamento, e depois elas são disseminadas pelos benfeitores espirituais, são essas leis de Deus que nós devemos cumprir. E nós vamos buscar entender aqui um pouco melhor por que somos infelizes ou por que seremos felizes conforme nós caminhamos nessas diversas jornadas no retorno ao nosso Pai que está nos céus, segundo os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Vamos então verificar algumas poucas questões do Livro dos Espíritos, começando então pela nossa origem na criação do Espírito. Na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos benfeitores: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. E esta resposta ela é muito reconfortante a todos nós. Porque quando os benfeitores espirituais, chefiados pelo Espírito Verdade, vêm nos trazer que todos os espíritos, todos nós, inclusive Jesus, foi criado simples e ignorante, sem conhecimento. Isso só pode trazer um alento muito grande aos nossos corações, tão sofridos, tão acabrunhados pelas diversas consequências que as facilidades do mundo trazem a todos nós. Mas diante desta resposta, ficamos mais tranquilos, porque sabemos que a perfeição absoluta, no sentido de perfeição possível, que cada espírito conseguirá atingir, também para nós que estamos aqui encarnados neste momento, seres ainda imperfeitos, nós conseguiremos atingir essa perfeição. E eles continuam nos dizendo que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam a perfeição. E aqui temos o exemplo que é o nosso guia e nosso mestre, que é Jesus, modelo de perfeição daquele espírito puro, único espírito puro que pisou na face da terra. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão, quer dizer, sem revolta, compreendendo a necessidade e a importância que tem aquele momento de dificuldade para o engrandecimento individual, engrandecimento moral e intelectual.
Outros não suportam senão murmurando, e esses que murmuram irão se atrasar. Irão permanecer muitas vezes estacionários, porque não conseguiram, não têm a dimensão da importância que as dificuldades têm em nossas vidas. Vamos para uma outra questão que também é muito interessante aos objetivos que nós dispropomos nesta tarde. É a questão de número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existem neles algum princípio, uma tendência qualquer, que os incline mais para um caminho que para outro? E os benfeitores responderam, então, para Allan Kardec. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Isto é, à medida que vamos passando pelas provas, pelas expiações, vamos adquirindo o conhecimento necessário para aprimorar, para aumentar, para aquilatar essas experiências, tendo então o discernimento para fazermos o certo ou decidirmos pelo errado, para sabermos o que é o bom e aquilo que não nos cabe mais fazer. Mas eles continuam respondendo que o espírito não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. O que os espíritos estão nos dizendo? Que a causa não está, a causa, quando nós tomamos uma decisão, em qualquer momento da nossa existência, a causa não está fora de nós. Muito pelo contrário, nós, espíritos imortais, revestidos de um corpo físico, é que tomamos a decisão através da nossa livre vontade, do nosso livre-arbítrio, porque já estamos em condições de decidir. Deus já nos dá, nessa atual existência, essa possibilidade de decidirmos por nós mesmos. Então, por mais que existam tentações, que existam facilidades no mundo, a decisão não está num copo de cerveja, se eu tomarei ou não tomarei um copo de cerveja. Como eu vou utilizar uma faca, está no meu caráter, na minha personalidade, nas minhas boas e nas minhas más tendências. Não está no objeto em si. É isso que os benfeitores estão dizendo. E aqueles, então, que conseguem resistir às tentações, avançam mais depressa. Aqueles que não conseguem resistir às tentações, como já observamos na questão anterior, esses caminham um pouco mais devagar. E para encerrarmos as colocações do Livro dos Espíritos neste momento, vamos nos ater então à questão de número 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Quer dizer, como pode alguém que não tem conhecimento de nada ser responsável por aquilo que ele está decidindo? Em resumo, simplificando a pergunta de Allan Kardec, é isso que, em outras palavras, ele pergunta aos benfeitores. Só que a resposta ela é muito interessante. Ela merece um cuidado muito grande, o nosso olhar mais detalhado nessa resposta,
Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. Quer dizer, após sermos criados, sermos espíritos, e por diversas reencarnações, não sabemos aqui o número, não temos um número para informar, né? Mas somos tutelados pelos nossos anjos da guarda. Como nós fazemos, dizem os espíritos, com os nossos filhos. Porque os nossos filhos, bebês, ainda sem experiência, sem maturidade suficiente, nós damos a alimentação, nós compramos e escolhemos a roupa, tiramos a roupa, botamos para dormir, colocamos no colo, levamos para passear. Aí ficamos imaginando, nós espíritos, na nossa infância ainda de espíritos, nós sendo tutelados pelos nossos anjos da guarda da mesma forma. Neste exemplo de comparação que os espíritos estão nos trazendo. Mas eles continuam. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Então, à medida que vamos tendo consciência, tomando consciência de nós mesmos, através do conhecimento, né, das nossas lutas diárias, digamos assim, em vivenciar experiências de expiações pelos malfeitos que ainda cometemos, expiações que são provas para nós. À medida que tomamos as nossas decisões, vamos ficando mais livres. E se não escutamos o conselho, que muitas vezes é silencioso, do nosso anjo da guarda, dos espíritos familiares, que vem então nos auxiliar diante das dificuldades que muitas vezes enfrentamos, se não escutamos esses conselhos dos bons e escutamos os conselhos daqueles espíritos que não querem o nosso bem, nós então erramos em nossas escolhas. E novamente eles trazem a imagem da queda do homem, do pecado original. E nós pecamos no sentido de errarmos frequentemente diante das diversas situações da vida, e temos que assumir a responsabilidade por isso, muito mais vezes, com muito mais frequência que imaginamos. No livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, nós temos no primeiro capítulo deste livro, este primeiro capítulo ele foi ditado pelo espírito Emmanuel a Chico Xavier. E Emmanuel então nos traz, e nós retiramos aqui uma pequena parte deste capítulo, quando Emmanuel nos diz o seguinte: dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria se constitui de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exalte a personalidade. Vejamos quanta informação o Espírito Emmanuel nos traz para nos dizer que todos os dias milhares de espíritos desencarnam dos 4 cantos da terra, de todos os países, de todos os continentes. Espíritos então de diversas culturas, de religiões diferentes, de hábitos totalmente diversos, de diversas etnias desencarnam. E raros são aqueles que desencarnam e que conseguiram cumprir os seus deveres
as suas obrigações, cumprir as missões que se propuseram no mundo espiritual junto aos benfeitores antes de reencarnar. A maioria desses milhões ainda estão preocupados consigo mesmos em atender às suas necessidades, os seus desejos que muitas vezes ultrapassam os excessos, porque ainda somos muito egoístas e muito orgulhosos. Por isso que estamos preocupados em sermos reconhecidos pelo mundo. E muitos poucos de nós, raros, são aqueles que procuram reconhecimento de Deus. E um outro livro que vamos trazer agora, também ditado pelo Espírito André Luiz, a Chico Xavier, é o livro Os Mensageiros, no capítulo Os que Dormem. E André Luiz, então, nós vamos aqui tentar trazer, dentro das nossas possibilidades, as informações deste capítulo, também parte dessas informações, quando André Luiz nos diz que, estando em uma colônia espiritual, ele, acompanhado de outros espíritos, se dirigem naquela colônia a um pronto-socorro, a um posto de atendimento a espíritos recém-desencarnados. E ele então diz que à medida que eles se aproximam daquele local de destino, o céu vai ficando mais escuro. E ele consegue então, André Luiz, distinguir alguns pavilhões, supondo ele que existiam pavilhões numa área superior a 3 quilômetros. E eles então adentram um daqueles pavilhões que fora construído em estruturas semiabertas. E embora a escuridão do local, ele percebe que são enfermarias, parecendo ter penetrado num cemitério escuro. Alfredo, que é o chefe daquele posto de socorro, falou que ali existiam quase 2.000 irmãos, ainda adormecidos. Alfredo então pede para um assistente acender as lâmpadas elétricas, de uma luminosidade bastante tênue, para proporcionar conforto àqueles irmãos que estavam adormecidos. Quando as luzes são acesas, André Luiz fica horrorizado. Dominado por expressão de horror, ele percebe então extensas filas de leitos rentes ao chão, ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos daquelas pessoas, daqueles irmãos, tinham o semblante horrendo. Poucos tinham as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Quase todos estavam com os olhos aparentemente vitrificados, demonstrando o pavor e o doloroso desespero da morte. André Luiz então pensa nos túmulos egípcios, que para ele pareciam centenas de múmias perfeitas, mas raros daqueles pareciam dormir um sono natural. Alfredo então comenta que não podiam atender a todos, porque apenas 80 irmãos auxiliavam naquele serviço. E daqueles quase 2.000 pessoas que estavam dormindo, apenas 400 estavam em vias de despertar e eram tratados de uma forma mais intensiva. Os demais recebiam alimentação densa e medicação diariamente. André Luiz então se aproxima de um deles. Percebe então o calor, a pulsação regular, os movimentos respiratórios.
muito embora comprovasse a rigidez cadavérica. Espantado e surpreso com aquele quadro, André Luiz pergunta: acaso estamos na morada da morte depois da morte? O instrutor então responde: sim, André. Este sono é a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Os que acreditaram na morte como sendo nada, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante das almas. Mas ainda, o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. A crença... As criaturas que perseveram em negação absoluta e deliberada são verdadeiros infelizes, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa. Nada vem além da carne. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão se levantar e pagar os débitos contraídos. São sofredores, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porque a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo a negação absoluta e injustificável, se encontrará mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo sono, de muito repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida exige. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Que relato que para nós é chocante. É algo assim que nos faz refletir de forma muito profunda a respeito do comportamento que nós estamos tendo enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Vendo e lendo e ouvindo este relato de André Luiz, fica muito fácil para nós compreendermos aquela mensagem de Jesus: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus próprios mortos. Mortos aqui não no sentido de cadáver, mas mortos no sentido daquelas pessoas que encarnadas ainda não despertaram para as realidades do espírito e se preocupam apenas com as coisas da matéria e resolver os seus problemas, achando que eles são o centro do universo. Ledo engano. Então este convite ao despertar que nós trazemos nesta tarde de hoje é para que cada um de nós possa refletir e se levar em pensamento até esta colônia espiritual, até este local onde se encontram esses nossos irmãos adormecidos, aqueles que, segundo palavras do instrutor Alfredo, nunca fizeram o bem ativo e renovador em torno de si, nunca fizeram o bem a si mesmos e nunca fizeram bem aos outros. E nós então nos colocando no lugar desses nossos irmãos, possamos refletir sobre o que queremos para a nossa vida, o que estamos fazendo da nossa existência, aonde queremos chegar com tudo isso. Porque a mensagem e o ensinamento de Jesus se resume a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito.
Este então é o nosso convite nessa tarde de hoje. Nós agradecemos a atenção de todos, agradecemos a paciência de todos e pedimos a Jesus mais uma vez que envolva a cada um e aos familiares. Muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.